Olá, sejam bem-vindos ao Seu Dinheiro. Nós estamos hoje com o Roberto Kropp, ele é diretor da Daycoval Asset. E o nosso papo vai ser sobre produtos de investimentos que não costumam ser as primeiras opções de investidores que buscam diversificação de seus portfólios. Escolhemos na conversa com o Roberto Kropp 3 desses produtos para a gente apresentar um pouco mais dos detalhes deles e por que eles podem ser boas alternativas de diversificação. As debêntures incentivadas nada mais são do que debêntures, que é um título utilizado pelas empresas para captar dinheiro, para tomar dinheiro emprestado. Então é um título utilizado para trazer dinheiro para a empresa, mas por que ela é incentivada? Porque ela entrou dentro de uma lei que o governo federal criou de incentivo a investimentos na infraestrutura do Brasil. Por que ela tem um custo mais baixo do que um título normal de debêntures? Porque ela é isenta de imposto de renda para pessoa física. Debêntures são títulos, são papéis de renda fixa, né? Na comparação com alternativas de renda variável, a gente pode pensar, sendo ele um papel de renda fixa, que na média o risco é menor que na renda variável? Sim, com certeza o risco é menor. Existe um risco também para quem, como esses títulos são longos, normalmente, são títulos começam com 3, pode ser 5 até 10 anos, eles têm algum risco também para quem não carregar, para quem não levar eles até o vencimento. Para quem, por exemplo, comprar um título e ficar um ano, ele tem o risco de sair numa taxa pior do que ele entrou, ou num preço pior do que ele entrou, porque ele está saindo no meio do tempo. Um outro risco que ele tem, a debêntures incentivada, é o risco do emissor, que é o risco normal de ele não pagar. A gente não tem tido casos assim no mercado, mas o investidor tem que tomar todo o cuidado. Uma alternativa até que a gente encontrou na plataforma Daycoval Invest é que existe a opção adicional de se investir em debêntures incentivadas, um fundo de debêntures incentivadas, Como é que ele funciona? Então, o fundo de debêntures incentivadas, ele é uma boa alternativa para tentar não resolver, pelo menos para diminuir essa questão do risco de crédito, que a gente estava falando do emissor, dele não pagar. Então, como o fundo, ele na verdade é um conjunto, ele é uma cesta de títulos, no caso de debêntures incentivadas, então ele acaba diluindo um pouco esse risco, porque ele diversifica em vários emissores. Nós temos um fundo de debêntures incentivadas, o Daycoval debêntures incentivadas, nós temos mais de 30 emissores. O fundo imobiliário, para quem ainda não tomou contato com ele nada mais é do que um fundo que compra imóveis, Então, o objetivo dele é comprar imóveis, e imóveis normalmente com locatários, com ocupados, porque normalmente eles geram uma renda, Então, o objetivo final desse fundo imobiliário é gerar uma renda para o investidor, Então, a gente costuma dizer que a grande vantagem do fundo imobiliário, uma das grandes vantagens é essa renda mensal, Porque toda vez que o aluguel é pago do imóvel, ele imediatamente é pago para o cotista, para o investidor, mensalmente. Que tipos de imóveis estão dentro das carteiras desses fundos? Tem vários tipos de fundos imobiliários, em termos de composição, O mais conhecido, o mais padrão, são com imóveis comerciais, Dentre os imóveis comerciais, você tem normalmente os de escritórios, Então são lajes corporativas, ou são andares, ou alguns andares que um fundo imobiliário compra, ou galpões, que são esses centros logísticos que você vê nas estradas, por exemplo, ou às vezes até nas cidades, Com a queda da Selic, vocês têm recebido mais consultas de investidores que estão com muitos papéis ou com o seu portfólio tomado de renda fixa e querem pensar outras alternativas, seja de renda fixa ou de renda variável, e que fundos imobiliários têm sido uma das consultas mais constantes que vocês têm recebido. O que esses investidores mais perguntam a vocês e o que vocês apresentam como informações sobre esse tipo de produto?
Então, uma das vantagens que a gente coloca do fundo imobiliário é realmente a questão da renda mensal, para quem gosta de receber um valor todo mês. A outra vantagem é o valor mínimo baixo, que você pode investir também. E principalmente a questão da isenção, que também, assim como as debêntures incentivadas, ele é isento para pessoa física, na renda mensal. Então, esses fundos imobiliários, você encontra vários sendo negociados e pagando uma renda mensal de 5% a 7% ao ano. Lembrando que hoje o juros já está, isso líquido, né? Já líquido para o investidor. Lembrando que hoje o juros já está em 5,5% hoje, né? O juro bruto da economia. No caso especificamente do fundo imobiliário e do setor imobiliário, a gente acredita numa valorização aí, ao longo do tempo dos imóveis, por exemplo, né? A gente acredita que eles vão continuar ganhando valor. Com isso, quem investir num fundo imobiliário, além da renda mensal, pode ter também o ganho da valorização do próprio imóvel que está dentro do fundo. E com isso ele pode vender a cota dele no futuro um valor maior do que ele está comprando agora. Com a redução dos juros que a gente está vendo no Brasil, né, realmente a gente tem visto os investidores começando a se interessar por investimentos em perfil um pouco mais de risco, né, que a gente chama, né? Então, o investimento em bolsa, né, e no caso, utilizando o veículo fundo de ações, passa a ser bem mais procurado. E ações, a regra é que o retorno seja maior no longo prazo e para os investidores não se assustarem com solavancos 2, 3, 4 meses depois dos aportes, né? Para os fundos de ações, esse raciocínio é o mesmo? É importante que o investidor ele não se preocupe tanto com o que a gente chama de ruídos, né? Porque as notícias de curto prazo estão sempre aparecendo, às vezes favorecendo investimento em bolsa, em ações, às vezes também desfavorecendo, né? Com quedas às vezes até fortes no curto prazo. Então é importante para aquele investidor que ele tenha a convicção do que ele está fazendo e sempre olhando o longo prazo, né? Por que que os investidores que estão neste momento olhando alternativas de diversificação, por que eles têm que olhar com carinho um fundo de ações e não um papel, uma ação de 1, 2 ou 3 empresas que ele acredite serem bons papéis? Tem vários motivos, né? Tem a questão de você montar a sua própria carteira. Você tem que fazer um controle disso, né? Você tem que ter um controle e isso dá um pouco de trabalho. Você tem que conhecer cada empresa e cada empresa tem uma história diferente, tem notícias diferentes nelas. Tem a questão também dos valores, né? Os fundos de ações normalmente, o nosso fundo de ações também tem um valor mínimo baixo para poder entrar, então isso é bem atrativo. Então tem várias facilidades para o investidor para ele escolher o fundo de ações em relação às ações. Qual o valor mínimo que se consegue investir ou entrar num fundo de ações hoje no Daicoval? O nosso fundo chamado Ibovespa ativo, o objetivo dele é superar o índice Ibovespa, né? E ele vem tendo sucesso nisso nos últimos anos. O valor mínimo é baixo, é R$500. Então com R$500 você já consegue investir no nosso fundo. Nós conversamos hoje com o Roberto Kropp, diretor da Daicoval Asset. Obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigado a vocês e até a próxima.